Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de horror. Babá Terror! Sou eu. Hoje, então, é quarta-feira, 28 de agosto. Já vamos caminhando para o final do mês de agosto. E hoje é interlúdio de horror. E na minha programação, hoje eu não vou atender a pedidos, mas vou seguir com vamos dar uma pincelada no horror russo. A gente já narrou, que eu lembre, a gente narrou um conto, uma novela, na verdade, A Dama de Espada, do maravilhoso Alexander Pushkin. E isso, vou deixar o link aqui para quem não ouviu, não pode perder, né? Porque aquela novela é maravilhosa. Exatamente. Mas então hoje eu escolhi um conto do grande Tolstói, mas não é o Tolstói do Guerra e Paz, o mais famoso. É o Tolstói, o Alexander Tolstói. O outro é o Lev Tolstói, o Tolstói do Guerra e Paz, né? Um dos maiores escritores da história da humanidade, Tolstói. O Tolstói, primo desse nosso de hoje. Esse nosso de hoje, mas a única virtude dele não é só ser primo do Lev Tolstói. Mas antes de chegar nisso, nem todo mundo aqui me conhece, né? Meu nome é Vitor Machado, aqui do canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. E antes da gente ir adiante, eu vou fazer aqueles pedidinhos muito manjados de, para quem não é seguidor, seguir. Quem puder apoiar, entrar de membro para o canal, dar aqueles likes, aquele compartilhamento para aumentar a exposição do nosso canal. E o que agrada a todo mundo, a mim particularmente, os comentários, que me permite interagir com vocês, discutir. Eu sempre faço, eu não tenho nenhum comentário de ninguém que eu não responda. Bem, então agora nós podemos ir para a obra e para o autor, né? Então, trata-se de Alexander Tolstói, primo em segundo grau do Lev Tolstói, como eu já tinha dito no início. E ele é um escritor famoso. Ele é um escritor importante da literatura russa. Ele não é simplesmente o primo do Lev Tolstói. Ele é nascido em 1817, morreu relativamente novo, para a época não tão novo, né? Morreu com 58 anos em 1875. Tem uma história interessante. Ele não teve grandes dificuldades na vida, ele não foi sempre escritor, né? Ele foi inicialmente, ele foi diplomata, a mãe dele transitava na corte dos czares lá, então ele acabou tendo uma certa facilidade por causa disso, né? Por exemplo, ele foi escolhido, isso foi uma pechada da mãe, né? Como ela circulava na corte, ele foi escolhido para compor um grupo de amiguinhos do herdeiro do trono, que veio a se tornar o Alexandre II, czar da Rússia. E ele então fez essa amizade desde criancinha com o czar. E foi amigo dele pela praticamente a vida toda, até que eles se desentenderam numa situação mais adiante, que tem a ver com política. Ele tentou interceder. Teve um amigo dele, um escritor também famoso, Chernyshevsky, que foi condenado por envolvimento político. Chernyshevsky era um socialista. Ele foi então condenado a uma coisa bem curiosa. Sai um pouco aqui do esquema, mas ele foi condenado à execução civil, que chamava. Na verdade, era uma simulação de uma execução, mas o cara não era executado de verdade. Dali era para passar a humilhação de como se ele tivesse sido condenado à morte, e depois ele ia para a prisão, normalmente prisão perpétua, com trabalhos forçados, né? A kadorga é uma coisa tipicamente russa, sempre existiu no período imperial e continuou na União Soviética. A kadorga é cultural lá, né? Trabalhos forçados é com eles mesmo. Então o Chernyshevsky foi condenado a essa pena aí, e o Tolstói tentou intervir, mas o czar não deu papo. Ele continuou condenado, e aí eles brigaram e nunca mais se falaram.
Mas isso não tem nada a ver com a nossa história. Ele foi, então, diplomata, ele andou pelo mundo todo. Inclusive, o conto, que eu vou falar alguma coisa sobre ele em seguida, ele me parece, eu nunca vi isso numa resenha, mas me parece nitidamente uma espécie de lembrança da própria vida do Tolstói, porque esse conto, a propósito, não disse qual é o nome do conto, né? É A Família do Vurdalak. Eu já explico o termo Vurdalak daqui a pouco. Vurdalak é um tipo de vampiro. Mas o, o, o conto, ele é um sujeito, um senhor de idade narrando aventuras para umas mulheres numa festa. E ele então conta essa história, essa aventura que ele passou com ele mesmo. E conforme ele se descreve na narrativa, é parecidíssimo com o tipo de vida do próprio Tolstói. Muitos romances, muita aventura, muito pouco problema, né? Ele era um cara da elite russa, né? E me parece que o conde, o D'Urfé, é que na história o D'Urfé, ele é francês. E a história também não é passada na Rússia, como a gente vê em muita resenha por aí. O autor é russo, mas a história não é passada na Rússia, sequer o conto foi escrito em russo. O conto foi escrito em francês, publicado lá, ele foi escrito em 1839. Aí ele foi publicado depois em 41, ele foi revisado, aí muito depois ele foi traduzido para o russo, e aí foi publicado em russo, na Rússia, em 1880 e tal, o 1884, se não me engano, o Tolstói já era morto, inclusive. E a história não é passada na Rússia, não tem nada a ver com Rússia, é passada na Sérvia. São as lembranças que o tal do o francês lá está contando para a mulherada lá na festa. É mais ou menos isso a história. E para mim é autobiográfico, nitidamente, claramente relacionado com o tipo de vida do Tolstói. É a história. Então, a propósito, essa história de escrever em outros idiomas, o autor sendo russo, é muito comum. O Tolstói fez isso outras vezes. Tem o outro conto dele que é. Eu não, agora estou na dúvida se é O Vampiro, é um outro conto de vampiro dele, o Upir em russo, mas eu acho que esse foi escrito em russo mesmo. E tem uma espécie de continuação, vocês me perdoem se eu estiver confundindo, mas essa, ou é o Upir, vampiro em russo, ou é um relato 300 anos depois, é uma espécie de continuação desse nosso conto de hoje. Então é uma vida assim bem tranquilona e aventureira e muito envolvida em romances. É exatamente o que acontece com o personagem, com o D'Urfé lá, o cara que está narrando, contando essa história. A história, então, a família do Vurdalak. Parece até um nome meio estranho, né? Para começo, que Vurdalak o significado de Vurdalak é mais ou menos, muita gente diz que é vampiro em russo. Não, vampiro em russo é Upir, não tem nada a ver com Vurdalak. A figura do Vurdalak, com montes de grafias diferentes, tem N, umas 10 grafias diferentes da expressão Vurdalak, todos significam uma entidade maligna sobrenatural no folclore eslavo de tudo que é país. Da Rússia, da Sérvia, da Polônia, de tudo que é canto. Da Romênia, nem tudo eslavo, né? A Romênia é latino, não é eslavo. Mas o Vurdalak, inclusive, a título de curiosidade, originalmente o termo, ele se refere a uma espécie de lobisomem, nem é vampiro. Mas no conto é vampiro. E depois o conceito Vurdalak se consolidou como um tipo especial de vampiro. O que ele tem de especial? Tem o que justamente justifica o título do conto, né? A família do Vurdalak. O Vurdalak é um vampiro especial que ele preda a própria família. Ele ataca os seres mais amados do cara que tinha sido um ser humano e virou um vampiro. Dos modos que normalmente na mitologia as pessoas viram vampiro, né? Lá no caso do Vurdalak tem até algumas variações, é por violência, ou ele não precisa necessariamente ter sido vampirizado, como no tipo clássico do Drácula, né? Então esse é um vampiro meio especial. Na aventura ele vai combater um bandido, um salteador,
e ele volta vampirizado já. E aí a história toda é essa, ele assediando a família. E o Dorfé, que é esse cara, esse francês que está lá, pediu um descanso lá na família, na casa dessa família, e ele então é sugado na aventura. É um conto maravilhoso, muito bem escrito, um grande conto de terror, além de ser uma grande história, mais uma que a gente já narrou outras aqui, né? O Vampiro do Polidori, já narramos a Grande Carmila, né? Tá faltando o Drácula mesmo, que a gente vai mais para frente. Mas então essa aventura aí é um baita conto. Todo mundo que gosta de história de terror vai gostar desse conto do Alexei Tolstói. Com certeza vai gostar. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês. O que eu posso falar mais? Falei já da vida do cara, já falei do conto. Ah, sim, uma coisa realmente muito importante. Esse conto é tão legal, ele é tão bacana, ele é tão dinâmico, ele é tão cinematográfico, que ele foi adaptado para o cinema um monte de vezes. Olha, que eu me lembre, pelo menos 3 vezes, e fora referências e contos que são claramente chupados dessa história, mas os outros são explicitamente adaptações cinematográficas do conto A Família do Vurdalak. O primeiro é o melhor de todos, vale a pena vocês procurarem na internet, que chama-se Black Sunday, esse é o nome em inglês que deram, é um filme italiano do Mario Bava, um dos maiores diretores do horror, e que o cara que faz o papel do Vurdalak é nada mais, nada menos que Boris Karloff, então não dá para perder. Esse filme é de 63, é um filme de episódios, são 3 episódios, o episódio do meio é o Vurdalak. Vale a pena total. Depois fizeram um filme bem fraquinho, italiano também, ítalo-francês, em 70 e algo, 73, me parece. Eu vi recente que meu filho me perguntou se eu tinha na coleção, eu fiquei envergonhado, fui baixar rapidamente. E vi, e não gostei. E tem um agora de 2023, que é uma releitura do conto, mas ainda assim é o conto. Mas esse eu não vi ainda, vou ver se eu encontro e vejo. Mas o do Mário Bava, 1963, As Três Máscaras do Pavor, o título original em italiano lá, e que ganhou o título de Black Sunday. Não percam, mas antes ouçam aqui a narração do seu amigo de A Família do Vurdalak, 1839, 41, 1884 e por aí afora. Divirtam-se, espero que gostem, certamente vão gostar. Abraço, fiquem bem. A Família do Vurdalak, Alexei Tolstói, 1847. Fragmento inédito das memórias de um desconhecido. O ano de 1815 havia reunido em Viena tudo o que mais se destacava no meio da erudição europeia, da brilhante civilidade e da alta capacidade diplomática. Entretanto, o congresso chegou ao fim. Os emigrantes monarquistas preparavam-se para retornar definitivamente aos seus castelos. Os guerreiros russos para rever seus lares abandonados, e alguns poloneses descontentes para levar até Cracóvia seu amor pela liberdade, a fim de obrigá-los sob aquela tríplice e duvidosa independência que lhes tinham reservado o príncipe de Metternich, o príncipe de Hardenberg e o conde de Nesselrode. Semelhante ao final de um baile animado, a reunião havia pouco tão barulhenta, reduzira-se a um pequeno grupo de homens propensos à diversão, que, fascinados pelo charme das damas austríacas, demoravam a fazer as malas e postergavam a partida. Aquela jovial turma, da qual eu mesmo fazia parte, encontrava-se 2 vezes por semana no castelo da senhora princesa viúva de Schwarzenberg, situado a algumas milhas da cidade, além de um burgo denominado Hitzing. As requintadas maneiras da dona da casa, relevadas pela sua graciosa amabilidade e a fineza de seu espírito, tornavam a estada em sua residência agradabilíssima. Dedicávamos as nossas manhãs ao passeio. Almoçávamos todos juntos, ora no castelo, ora nas redondezas, e de noite, sentados perto daquele bom fogo da lareira, divertíamos-nos conversando e contando histórias. Era estritamente proibido falar sobre política.
Todo mundo já se fartara dela, e nossos relatos envolviam ora as lendas pátrias de cada um, ora nossas próprias recordações. Uma noite, quando todos já haviam contado alguma coisa e nossas mentes permaneciam naquele estado de tensão que costuma aumentar com a escuridão e o silêncio, o Marquês d'Urfé, velho imigrante de quem nós todos gostávamos em razão de sua vivacidade bem juvenil e da maneira picante como ele falava de suas antigas conquistas amorosas, aproveitou um momento de silêncio e tomou a palavra. Suas histórias, cavalheiros, disse-nos, são sem dúvida extraordinárias, porém lhes falta, a meu ver, um ponto essencial, quero dizer, a autenticidade, pois não me parece que alguns dos senhores tenham visto com os próprios olhos as coisas maravilhosas que acabam de narrar, nem possa afirmar a veracidade delas com sua palavra de gentilhomem. Fomos obrigados a concordar com isso, e o ancião continuou, alisando seu babado. Quanto a mim, cavalheiros, conheço apenas uma aventura desse gênero, mas ela é, de uma vez, tão estranha, tão horrível e tão verdadeira que bastaria por si só para deixar assombrada até uma das imaginações mais incrédulas. Infelizmente, fui testemunha e, ao mesmo tempo, participante dela. E, posto que de ordinário não gosto de relembrá-la, vou contá-la agora, e de bom grado para os senhores, se é que nossas damas têm a bondade de me permitir isso. O consentimento foi unânime. É verdade que alguns olhares se fixaram, receosos, naqueles quadrados luminosos que o luar começava a desenhar sobre o assoalho, mas logo o pequeno círculo se estreitou, e cada um se calou para ouvir a história do Marquês. O senhor d'Urfé tomou uma pitada de rapé, cheirou-a sem pressa e pôs-se a contar nestes termos. Antes de tudo, minhas senhoras, eu lhes peço perdão se acontecer, ao longo de minha narração, que fale de meus assuntos íntimos com maior frequência do que conviria a um homem da minha idade. Cumpre-me, todavia, mencioná-los para que meu relato seja bem claro. De resto, é perdoável que se tenha na velhice alguns lapsos de memória. E a culpa será das senhoras, se porventura, vendo-as tão belas em minha frente, eu me sentir ainda tentado a achar que continue sendo jovem. Direi, pois, sem mais preâmbulos, que no ano de 1759 estava perdidamente apaixonado pela linda duquesa de Gramont. Aquela paixão, que me parecia então profunda e duradoura, não me dava trégua nem de dia nem de noite, e a duquesa se comprazia, como fazem a miúde as lindas mulheres, em aumentar com seu coquetismo a minha angústia. Tanto assim que, num momento de desgosto, cheguei a solicitar e a obter uma missão diplomática junto ao Hospodar da Moldávia, que discutia na época com o gabinete de Versalhes uns negócios que seria tão enfadonho quanto inútil reportar às senhoras. Às vésperas de minha partida, compareci à casa da duquesa. Ela me recebeu com um ar menos jocoso que de costume, dizendo-me com uma voz que denotava certa emoção. Está fazendo aí, d'Urfé, uma grande besteira. Mas conheço você e sei que jamais desistirá de uma decisão tomada. Assim, só lhe peço uma coisa. Aceite esta pequena cruz como um pendor de minha amizade e guarde-a consigo até retornar. É uma relíquia de família que muito valorizamos. Com um galanteio talvez inapropriado num momento desses, não beijei a relíquia, e sim a encantadora mão que a apresentava para mim, e pendurei no pescoço a cruz que está aqui e que nunca mais tirei desde então. Não vou cansá-las, minhas senhoras, com os detalhes de minha viagem, nem com as observações que fiz a respeito dos húngaros e dos sérvios, aquele povo pobre e ignorante, mas bravo e honesto, o qual, por mais que fosse escravizado pelos turcos, não se esquecera nem de sua dignidade, nem de sua antiga independência.
Bastará dizer que, tendo aprendido um pouco de polonês durante uma temporada que passara em Varsóvia, fiquei logo familiarizado com o sérvio, pois esses dois idiomas, assim como o russo e o tcheco, são apenas, conforme deve ser, sem dúvida de seu conhecimento, ramos diversos do mesmo e único idioma chamado eslavônico. Pois então, dominava-o o suficiente para me fazer entender quando cheguei um dia a uma aldeia cujo nome não seria de seu interesse. Encontrei os moradores da casa onde me hospedei, tomados de uma consternação que me pareceu tanto mais estranha que era um domingo, dia em que o povo sérvio costuma entregar-se a múltiplas diversões, tais como a dança, o tiro de arcabuz, a luta, etc. Atribuindo a atitude de meus anfitriões a alguma desgraça recente, já estava para me retirar quando um homem de aproximadamente 30 anos, de estatura alta e rosto imponente, acercou-se de mim e segurou minha mão. Entre, estrangeiro, entre, disse-me ele. Não se deixe repelir pela nossa tristeza. O Senhor vai compreendê-la quando souber sua causa. Então me contou que seu velho pai, cujo nome era Gorsha, homem de caráter inquieto e intratável, levantara-se certo dia de sua cama e tirara da parede seu comprido arcabuz turco. Dissera aos seus 2 filhos, um dos quais se chamava Georges e outro Pierre: ora vou às montanhas unir-me aos bravos que andam caçando aquele cão de Alibek. Era o nome de um bandido turco que, havia algum tempo, devastava a região. Esperem por mim durante 10 dias, e se eu não estiver de volta no 10º dia, façam rezar o ofício dos mortos, pois não estarei mais em vida. Mas, acrescentara o velho Gorsha, tomando seu ar mais sério, se, valha-lhes Deus, eu voltar, depois de se passarem esses 10 dias, não me permitam entrar para se salvarem. Ordeno que se esqueçam, em tal caso, de ter sido seu pai e que me perfurem com uma estaca de madeira negra. Diga eu o que disser e faça o que fizer, pois nada mais seria senão um maldito Vodalak que viria a sugar seu sangue. É oportuno dizer, minhas senhoras, que os Vodalaks, ou vampiros lá dos povos eslavos, nada mais são, como se pensa naquelas paragens, senão os cadáveres que saem de seus túmulos para sugar o sangue dos vivos. Até lá, seus hábitos são os mesmos de todos os vampiros, porém eles têm igualmente outro costume, que os torna mais pavorosos ainda. Os Vodalaks, minhas senhoras, sugam, de preferência, o sangue de seus parentes mais próximos e dos seus amigos mais íntimos, que, uma vez mortos, também se transformam em vampiros, de sorte que se pretende ter visto na Bósnia e na Hungria aldeias inteiras povoadas de Vodalaks. O abade Augustin Calmet cita em seu interessante tratado sobre as aparições alguns exemplos terrificantes. Os imperadores alemães nomearam diversas vezes comissões incumbidas de esclarecer tais casos de vampirismo. Elas redigiram protocolos, exumaram cadáveres encharcados de sangue e fizeram queimá-los em praça pública, mandando que antes lhes perfurassem o pescoço. Vários magistrados, testemunhas daquelas execuções, declaram ter ouvido os cadáveres uivarem no momento em que o carrasco lhes cravava uma estaca no peito. Fizeram depoimentos formais acerca daquilo, corroborando-os com o seu juramento e sua firma. Cientes dessas informações, as senhoras hão de compreender com facilidade a impressão que as palavras do velho Gorsha causaram aos seus filhos.
Prostrando-se ambos aos pés dele, haviam implorado que os deixasse tomar seu lugar, mas, em resposta, o pai só lhes virara as costas e partira, cantarolando o refrão de uma antiga balada. O dia em que cheguei à aldeia era precisamente aquele em que devia expirar o prazo fixado por Gorcha, e não me foi difícil explicar para mim mesmo a inquietude de seus filhos. Era uma família boa e honesta. George, o primogênito, tinha feições másculas, expressivas, e parecia um homem sério e resoluto. Casado, era pai de 2 filhos. Seu irmão Pierre, belo jovem de 18 anos, cuja fisionomia revelava antes a delicadeza que a ousadia, aparentava ser o xodozinho de sua irmã caçula, chamada Zdenka, que bem poderia representar o próprio tipo da beleza eslava. Além daquela beleza, incontestável em todos os aspectos, foi sua remota semelhança com a duquesa de Gramont que me comoveu desde logo. Havia, sobretudo, um sinal característico na testa, que só encontrei em toda a minha vida nessas 2 pessoas. Tal marca podia desagradar à primeira vista, porém se apegava irresistivelmente a ela, assim que se chegasse a vê-la diversas vezes. Fosse eu mesmo por demais novo àquela altura, ou produzisse essa semelhança, unida a um espírito original e ingênuo, uma impressão deveras irresistível, o fato é que eu havia conversado com Zdenka por apenas 2 minutos, e a simpatia que ela me suscitara já estava viva demais para não se converter, quem sabe, num sentimento mais terno, caso eu prolongasse a minha estada naquela aldeia. Estávamos todos reunidos na frente da casa, ao redor de uma mesa, guarnecida de queijos e de gamelas com leite. Zdenka fiava. Sua cunhada preparava o jantar das crianças, que brincavam na areia. Pierre, com falsa indolência, assobiava, limpando um yatagã, isto é, um facão turco. George, que fincara os cotovelos na mesa, segurava a cabeça com ambas as mãos, franzia a testa e, sem dizer meia palavra, devorava a estrada mestra com os olhos. Eu mesmo, vencido pela tristeza geral, contemplava melancolicamente as nuvens vespertinas que emolduravam o fundo dourado do céu e a silhueta de um convento meio vedado por um pinheiral negro. Aquele convento, como eu saberia mais tarde, havia gozado outrora grande celebridade graças a uma miraculosa imagem da Virgem, que, segundo rezava a lenda, fora trazida por anjos e depositada sobre um carvalho. Todavia, em princípios do século passado, os turcos tinham invadido a região, degolando os monges e saqueando o convento. Apenas sobravam dele os muros e uma capela, servida por uma espécie de eremita. Este último, todo amável, mostrava as ruínas aos curiosos e abrigava os peregrinos que, caminhando de um lugar de devoção para o outro, gostavam de parar no convento da Virgem do Carvalho. Conforme já disse, eu só viria a saber disso tudo posteriormente, já que não refletia naquela noite sobre a arqueologia da Sérvia, mas sobre algo bem diferente. Como ocorre a miúde quando nos deixamos levar pela imaginação, pensava nos tempos idos, nos dias felizes de minha infância, na minha bela França, que eu abandonara para visitar um país distante e selvagem. Pensava na duquesa de Gramont, bem como, por que não confessar, em algumas outras contemporâneas de suas avós, minhas senhoras, cujas imagens se haviam insinuado em meu coração, sem eu mesmo ter reparado nisso, seguindo a da charmosa duquesa. Pouco depois não me lembrava mais de meus anfitriões, nem de sua inquietude. De súbito, George rompeu o silêncio. Mulher, Disse ele. a que horas é que o velho partiu? Às 8. Respondeu sua esposa. Ouvi bem o sino do convento tocar. Está bem, então. Prosseguiu George. Não podem ser mais de 7h30. E ele se calou, volvendo outra vez os olhos para a estrada mestra, que se perdia pela floresta.
Eu me esqueci de lhes dizer, minhas senhoras, que quando os servos suspeitam alguém de vampirismo, evitam chamá-lo pelo nome ou designá-lo de maneira direta, pois acham que assim o evocariam em seu túmulo. Portanto, havia algum tempo, George não chamava mais seu pai quando falava dele, senão de o velho. Alguns instantes se passaram em silêncio. De chofre, uma das crianças disse a Zdenka puxando-lhe o avental: Tia, quando é que vovozinho voltará para casa? Uma bofetada de George foi a resposta àquela pergunta intempestiva. O menino se pôs a chorar, mas seu irmãozinho disse com ares de surpresa e ao mesmo tempo de receio: Por que nos proíbe, papai, de falar do nosso vovô? Outra bofetada lhe tapou a boca. Ambos os meninos ficaram berrando e a família toda se benzeu. Estávamos lá quando ouvi o relógio do convento soar lentamente 8 horas. Mal a primeira das badaladas ressoou em nossos ouvidos, avistamos um vulto humano surgir à margem da floresta e avançar em nossa direção. É ele! Deus seja louvado! Exclamaram juntos Zdenka Pierre e sua cunhada. Que Deus nos tenha sob a sua santa proteção, disse solenemente George. Como saber se esses 10 dias já se passaram ou não? Todos o miraram com pavor. Nesse meio tempo, o vulto humano continuava avançando. Era um velho alto, de bigode prateado, semblante pálido e severo, que se arrastava penosamente com o auxílio de um bastão. À medida que avançava, George se tornava cada vez mais sombrio. Quando o velho chegou perto de nós, deteve-se a correr pela sua família olhos que pareciam não ver nada, embaçados e afundados nas órbitas. Pois bem, disse ele com uma voz cavernosa, ninguém se levanta para me receber. O que quer dizer esse silêncio? Não veem mesmo que estou ferido? Então eu percebi que o flanco esquerdo do ancião estava ensanguentado. Arrime, pois, seu pai, disse eu a George. E você, Zdenka, deveria dar alguma bebida para ele, já que está prestes a desmaiar? Meu pai, disse George, achegando-se à Gorcha. Mostre-me sua ferida. Entendo disso e vou tratá-la. Tentou abrir-lhe o casaco, mas o ancião empurrou-o rudemente e cobriu seu flanco com ambas as mãos. Vai, desastrado, disse. Está doendo. Mas é bem no coração que o senhor está ferido, exclamou George todo pálido. Vamos lá, vamos, tire seu casaco, que é preciso... É preciso, digo-lhe eu... O ancião se aprumou, hirto. Cuidado aí, disse com uma voz surda. Se me tocares, eu te amaldiçoo. Pierre se postou entre George e seu pai. Deixa-o, disse. Bem, vês que ele está sofrendo? Não o contraries, acrescentou sua esposa. Sabes que ele jamais tolerou isso. Nesse momento vimos um rebanho que retornava do pasto e, envolto numa nuvem de poeira, dirigia-se à casa. Fosse por não reconhecer seu velho dono, fosse por outro motivo, o cão que o acompanhava parou tão logo avistou Gorcha de longe e desandou a uivar, eriçando o pelo como se visse algo sobrenatural. O que tem aquele cão? Inquiriu o ancião, parecendo cada vez mais descontente. O que tudo isto quer dizer? Será que me tornei um estranho em minha própria casa? Mudei tanto nesses 10 dias que passei nas montanhas que nem sequer meus cães me reconhecem. Ouves isso? Perguntou George à sua mulher. O quê? Ele confessa que os 10 dias se passaram? Não se passaram não, já que voltou dentro do prazo. Está bem. Eu sei o que temos a fazer. Quero que o matem, exclamou Gorcha. Ouviram, hein? George não se moveu, mas Pierre se levantou com lágrimas nos olhos e, pegando o arcabuz de seu pai, atirou no cão, que caiu rolando naquela poeira. Era, porém, meu cão favorito, disse Pierre baixinho. Nem sei por que o pai quis que o matasse.
Porque merecia ser morto, respondeu Gorsh. Vamos, que faz frio e quero entrar. Enquanto isso se passava lá fora, Zdenka havia preparado para o velho uma tisana de aguardente fervida com peras, mel e uvas secas, mas seu pai rejeitou-a com asco. Demonstrou a mesma aversão pela carne de carneiro com arroz que lhe oferecera George e foi sentar-se junto ao forno, murmurando por entre os dentes umas palavras ininteligíveis. O pinho ardia crepitante naquele forno e sua luz trêmula iluminava o rosto do ancião, tão pálido e desfigurado que sem essa iluminação teríamos podido tomá-lo pela face de um defunto. Zdenka veio sentar-se ao lado dele. Meu pai, Disse: o senhor não quer tomar nada nem descansar? E se nos contasse de suas aventuras lá nas montanhas? Dizendo isso, a jovem sabia que estava tocando numa corda sensível, pois o velho gostava de falar sobre guerras e combates. Assim, uma espécie de sorriso surgiu em seus lábios descoloridos, sem que seus olhos se animassem também. E o ancião respondeu, passando a mão pelos lindos cabelos louros dela. Sim, minha filha, sim, Zdenka. Quero contar para ti o que se deu comigo naquelas montanhas, mas será em outra ocasião, pois hoje estou cansado. Direi, entretanto, que Alibek não está mais vivo e que eu o matei com minhas próprias mãos. Se alguém duvidar disso, continuou o ancião, lançando olhares para sua família, eis aqui a prova. Ele desamarrou algo parecido com um alforje que pendia em seu dorso e tirou de lá uma cabeça lívida e sangrenta, cuja palidez se igualava, aliás, à do seu próprio rosto. Horrorizados, viramos-lhes as costas, mas Gorsh disse, passando aquela cabeça a Pierre: pega e pendura isto acima da porta, para todos os passantes saberem que Alibek está morto e que as estradas estão livres de bandidos, à exceção dos janízaros do sultão. Pierre obedeceu cheio de asco. Agora compreendo tudo, disse. Aquele pobre cão que matei uivava apenas por farejar um cadáver. Sim, ele farejava um cadáver. Respondeu com ar sombrio George, que saíra sem termos dado por isso e agora voltava, segurando um objeto que colocou num canto. Achei que fosse uma estaca. George, Disse-lhe a meia voz sua mulher. espero que tu não queiras... Irmão, Acrescentou sua irmã. o que queres fazer? Mas não, tu não farás nada disso, não é? Deixe-me em paz. Respondeu George. Eu sei o que tenho a fazer e não farei nada que não seja necessário. Entre mentes, a noite havia chegado e a família foi deitar-se naquela parte da casa que estava separada do meu quarto, tão só por um tabique bem fino. Confesso, o que tinha visto ao entardecer impressionara a minha imaginação. A luz estava apagada. A lua cheia resplandecia numa janelinha baixa, ao lado da minha cama, e jogava reflexos esbranquiçados sobre o chão e as paredes, mais ou menos como ela o faz agora, minhas senhoras, neste salão onde estamos. Quis dormir, mas não pude. Atribuí minha insônia ao brilho da lua. Procurei por algo que pudesse servir de cortina, mas não encontrei nada. Então, ouvindo umas vozes confusas detrás do tabique, pus-me à escuta. Deita-te, mulher. Dizia George. E tu, Pierre, e tu, Zdenka, também. Não se preocupem com nada, vigiarei por todos. Mas, George, Respondeu sua esposa. ante a mim cabe vigiar. Trabalhaste na noite passada. Deves estar cansado. Aliás, não fosse isso, eu teria de velar o nosso filho mais velho. Sabes que ele não está bem desde ontem. Deita-te e fica tranquila. Disse George. Vigiarei por nós dois. Mas, meu irmão, Disse então Zdenka com sua voz mais suave. acho que seria inútil vigiarmos.
Nosso pai já adormeceu e olha só como ele parece calmo e sereno. Não entendem nada disso, nenhuma nem a outra. Disse George num tom que não admitia réplicas. Digo para que se deitarem ambas e me deixarem vigiar. Então se fez um profundo silêncio. Pouco depois senti minhas pálpebras ficarem cada vez mais pesadas, e eis que o sono se apoderou de meus sentidos. Pareceu-me que vira a porta se abrir devagar, e que o velho Gosha aparecera à soleira. Mas suspeitava, porém, que fosse o velho do que enxergava mesmo seu vulto, pois o cômodo de onde ele vinha estava muito escuro. Também me pareceu que seu olhar extinto buscava adivinhar meus pensamentos e seguia o vai e vem de minha respiração. Ele avançou um pé, depois avançou o outro. Depois, com extrema cautela, caminhou a passos de lobo em minha direção. Depois deu um salto e ficou ao lado da minha cama. Eu nem teria podido expressar a minha angústia, mas uma força invisível me mantinha inerte. O velho se inclinou sobre mim e aproximou tanto seu rosto lívido do meu que imaginei sentir seu hálito cadavérico. Então, com um esforço sobrenatural, acordei banhado em suor. Não havia ninguém no meu quarto. Porém, olhando em direção à janela, vi nitidamente o velho Gosha que grudara do lado de fora, o rosto no vidro, e fixava em mim seus olhos apavorantes. Tive bastante força para não gritar e a presença de espírito para permanecer deitado, como se nada tivesse visto. Entretanto, o velho aparentava ter vindo apenas para se certificar de que eu dormia, pois não tentou entrar, mas ao examinar-me com atenção, afastou-se da janela. Ouvi-o andar pelo quarto vizinho. George tinha adormecido e seu ronco fazia as paredes estremecerem. Naquele momento, o menino tossiu e eu distingui a voz de Gosha. Não dormes, netinho? Disse ele. Não, vovô. Respondeu o menino. Queria tanto falar contigo. Ah, tu querias falar comigo? E de que falaríamos? Queria que me contasses como lutaste com os turcos, porque eu também gostaria muito de lutar com eles. Pensei nisso, pequeno, e trouxe para ti um yataganzinho que te darei amanhã. Ah, vovô, será que não o dás logo para mim, já que não estás dormindo? Mas por que não me pediste antes do anoitecer, hein, netinho? Porque o papai me proibiu. Ele é precavido, teu pai. Pois então, gostarias mesmo de pegar esse teu yataganzinho? Oh, sim, gostaria muito, mas não aqui, já que o papai podia acordar. Onde seria então? Prometo que se saíssemos, eu ficaria quietinho e não faria nenhum barulho. Pareceu-me que ouvia Gosha soltar uma risadinha e o menino ficar em pé. Eu não acreditava em vampiros, mas o pesadelo que acabara de ter excitara meus nervos. E, como não queria reprochar posteriormente qualquer coisa que fosse a mim mesmo, levantei-me e dei um murro no tabique. Aquele murro teria bastado para acordar 7 dorminhocos, porém nada comprovou que fora ouvido pela família. Decidido a salvar o menino, precipitei-me à porta, mas a encontrei trancada do lado de fora, e os ferrolhos não cederam aos meus esforços. Enquanto tentava arrombá-la, vi o ancião passar diante da minha janela com a criança nos braços. "Acordem! Levantem!" Gritei com todas as minhas forças, e fui esmurrando o tabique. Só então é que George acordou. Onde está o velho? Perguntou ele. "Saiam rápido!" Gritei. "Ele acabou de levar seu filho." Com um pontapé, George derrubou a porta que estava, assim como a minha, trancada do lado de fora, e correu em direção à floresta. Enfim, consegui acordar Pierre, sua cunhada e Zdenka. Reunimos-nos de frente à casa, e após alguns minutos de espera, vimos George voltar com seu filho. Encontraram-o desmaiado lá na estrada mestra, mas o menino recuperou logo os sentidos, sem parecer mais doente do que já estava.
Em meio às nossas indagações, respondeu que seu avô não lhe causara mal algum, que ambos tinham saído para conversarem melhor. Porém, uma vez fora de casa, ele perdera a consciência sem mais recordar de que modo. Quanto a Gorcha, ele havia sumido. Como se pode imaginar, passamos o resto da noite em claro. No dia seguinte, fiquei sabendo que o Danúbio, que cortava a estrada mestra a 1/4 de légua da aldeia, começara a carrear pedaços de gelo, o que sempre ocorre naquelas paragens pelo fim do outono e com a chegada da primavera. A passagem ficara interceptada por alguns dias e eu não podia nem pensar em partir. De resto, mesmo se pudesse, a curiosidade, ligada a um chamariz mais potente ainda, ter-me-ia retido. Mas via Zdenka e mais me sentia tendente a amá-la. Não sou daqueles homens, minhas senhoras, que acreditam nas paixões súbitas e irresistíveis, cujos exemplos nos são oferecidos pelos romances, mas creio que, em certos casos, o amor se desenvolve mais depressa que de costume. A beleza original de Zdenka, aquela singular semelhança com a duquesa de Gramont, que eu abandonara em Paris e reencontrava ali, com um traje pitoresco, falando uma língua estrangeira e harmoniosa, aquele sinal característico em seu semblante, pelo qual já quisera 20 vezes na França duelar até a morte, tudo isso, junto com a bizarrice de minha situação e os mistérios que me cercavam, devia contribuir para amadurecer em meu íntimo um sentimento que, noutras circunstâncias, só se teria manifestado, talvez, de um modo vago e passageiro. No decorrer do dia, ouvi Zdenka conversar com o mais novo de seus irmãos. O que estás pensando de tudo isso? Dizia ela. Será que também suspeitas de nosso pai? Não ouso suspeitar dele, respondeu Pierre. ainda menos depois de um menino dizer que não o machucou. E quanto ao seu sumiço, bem sabes que ele jamais prestou contas de sua ausência. Sim, sei, disse Zdenka. mas então temos de salvá-lo, pois tu conheces George. Sim, é claro que eu conheço. Não adiantaria falar com ele, porém, se escondermos a estaca, ele não vai procurar por outra, já que não há, deste lado das montanhas, um só chopo negro. Vamos esconder a estaca, sim, mas não falemos disso com as crianças, pois seriam capazes de tagarelar na frente de George. De jeito nenhum, disse Pierre. E eles então se separaram. A noite veio sem nada termos sabido acerca do velho Gorcha. Eu estava, como na véspera, estendido sobre a minha cama, e a lua cheia iluminava meu quarto. Quando o sono começou a embaralhar minhas ideias, senti, como por instinto, a aproximação do ancião. Abri os olhos e vi seu rosto lívido, grudado em minha janela. Dessa vez quis levantar-me, mas isso era impossível. Parecia-me que todos os meus membros estavam paralisados. Ao olhar para mim, o velho se afastou. Ouvi-o contornar a casa e bater, bem de mansinho, a janela do quarto onde dormiam George e sua esposa. O menino se revirou em sua cama e gemeu, sonhando. Alguns minutos se passaram em silêncio. A seguir, ouvi o ancião bater outra vez a janela. Então, o menino tornou a gemer e acordou. És tu, vovô? Perguntou. Sou eu, respondeu-lhe uma voz surda, e trouxe o teu Yataghanzi. Estou com medo porque o papai me proibiu de sair. Não tens de sair, não. Só abre a janela e vem abraçar o teu vovô. O menino se levantou e ouviu abrir a janela. Então, juntando toda a minha energia, saltei da cama e fui correndo bater no tabique. Num só minuto, George estava de pé. Ouviu praguejar, sua mulher se pôs a gritar bem alto e logo a família toda estava reunida ao redor da criança exânime. Gorcha havia sumido, como na véspera. Tomando conta do pequeno, conseguimos fazê-lo voltar a si, mas ele estava muito fraco e mal respirava. O pobre menino ignorava a causa de seu desmaio. Sua mãe e Zdenka atribuíram-no ao susto que levara flagrado a conversar com seu avô. Eu mesmo não disse nada.
Nesse interim, visto que a criança se acalmara, todos, exceto George, deitaram-se novamente. Ao amanhecer, ouviu acordar sua mulher, e eles falaram em voz baixa. Zdenka também veio, e ouvia soluçar com sua cunhada. O menino estava morto. Mantenho silêncio sobre o desespero daquela família. Ninguém, no entanto, atribuía a desgraça ao velho Gorsha. Ao menos, não se falava disso abertamente. George estava calado, mas sua cara, sempre sombria, tinha agora uma expressão terrível. Durante 2 dias, o velho não apareceu mais. Na noite que se seguiu ao 3º dia, aquele em que o menino fora enterrado, pareceu-me que ouvia o ancião andar à volta da casa e chamar pelo irmãozinho do finado. Tive outrossim, por um momento, a impressão de ver o rosto de Gorsha grudado na minha janela, porém não pude entender se era a realidade ou um efeito de minha imaginação, pois naquela noite a lua estava encoberta. Pensei, não obstante, que me cumpria falar disso com George. Ele indagou ao pequeno, e esse lhe respondeu que, de fato, tinha ouvido seu avô chamar por ele e que o vira espiar através da janela. George ordenou severamente que seu filho o acordasse, caso o velho voltasse a aparecer. Nenhuma dessas circunstâncias impedia a minha ternura por Zdenka de se tornar cada vez maior. De dia não conseguira falar-lhe sem testemunhas. Quando veio a noite, a ideia de minha próxima partida afligiu meu coração. Não havia entre o quarto de Zdenka e o meu, senão uma espécie de corredor que dava para a rua de um lado e para o pátio do outro lado. A família de meus anfitriões já se deitara quando me deu na veneta ir passear no campo para me distrair. Uma vez no corredor, vi que a porta de Zdenka estava entreaberta. Detive-me involuntariamente. Bem conhecido, o ruge-ruge de seu vestido fez meu coração disparar. Em seguida, ouvi umas palavras cantadas à minha voz. Era o adeus que um rei sérvio dirigia, indo para a guerra à sua amada. Oh, meu jovem Álamo, dizia o velho rei, eu vou para a guerra e tu me esquecerás. As árvores que crescem ao pé da montanha são esguias e delicadas, mas tua cintura é mais delicada. Os frutos da sorveira que o vento balança são vermelhos, mas teus lábios são mais vermelhos que os frutos da sorveira. E eu sou como um velho carvalho despido de folhas, e minha barba é mais branca do que a espuma do Danúbio. Tu me esquecerás, ó minha alma, e morrerei de pesar, já que o inimigo não ousará matar o velho rei. E sua amada respondeu, juro que não te trairei nem te esquecerei. Se faltar ao meu juramento, que possas, depois de morto, vir sugar todo o sangue de meu coração. E o velho rei disse na canção, que assim seja, e partiu para a guerra. E logo sua amada o esqueceu. Lá, Zdenka parou como se temesse terminar a balada. Eu não me continha mais. Aquela voz tão doce, tão expressiva, era a voz da duquesa de Gramont. Sem refletir em nada, empurrei a porta e entrei. Zdenka acabara de tirar uma espécie de jaqueta que usam as mulheres de seu país. Sua camisa de seda vermelha, bordada de ouro e cerrada em redor de sua cintura por uma simples saia quadriculada, compunha todo o seu traje. Suas belas tranças louras estavam desfeitas e suas roupas caseiras ressaltavam seus atrativos. Sem se irritar com minha brusca entrada, ela apareceu confusa e ruborizou-se de leve. Oh! Disse-me ela, por que o senhor veio? O que pensariam de mim se nos surpreendessem juntos? Zdenka, minha alma, disse-lhe eu, fique tranquila. Está tudo dormindo à nossa volta. Somente um grilo na relva e um besouro no ar poderiam ouvir o que tenho a dizer para a senhorita. Oh, meu amigo, fuja, mas fuja. Se meu irmão nos surpreender, estou perdida.
Zdenka, só irei embora quando a senhorita me prometer que sempre me amará, como a linda moça prometeu ao rei na balada que cantavas. Logo partirei, Zdenka. Quem sabe quando nos reveremos? Amo-a, Zdenka, mais do que minha alma, mais do que minha salvação. Minha vida e meu sangue são seus. Não me dará, quem sabe, uma horinha em troca? Muitas coisas podem acontecer numa hora, disse Zdenka com ar pensativo. Porém, deixou sua mão na minha. O senhor não conhece meu irmão, continuou tremelicando. Tenho o palpite de que ele virá. Acalme-se, minha Zdenka, disse-lhe eu. Seu irmão está fatigado com suas vigílias. Ficou embalado pelo vento que brinca nas árvores. Bem pesado é o sono dele. Bem longa é a noite, e não lhe peço senão uma hora, e depois adeus, talvez para sempre. Oh, não, não, para sempre não, disse vivamente Zdenka. Depois recuou, como que assustada com sua própria voz. Oh, Zdenka, exclamei. Só vejo você, só ouço você. Não domino mais a mim mesmo, obedeço a uma força superior. Perdoe-me, Zdenka. E como um louco apertei-a ao meu coração. Oh, o senhor não é meu amigo, disse ela, livrando-se dos meus braços, e foi abrigar-se no fundo do quarto. Não sei o que lhe respondi, pois estava eu mesmo confuso com minha audácia. Não que às vezes ela não funcionasse em tais ocasiões, mas, apesar da minha paixão, não podia furtar-me aquele sincero respeito que tinha pela inocência de Zdenka. É verdade que me aventurei a usar, no começo, algumas daquelas frases galantes que não desagradavam às beldades de nossa época, mas logo em seguida fiquei envergonhado e abri mão delas, vendo que a ingenuidade da moça a impedia de compreender o que as outras mulheres, e seus sorrisos me mostram isso, minhas senhoras, teriam adivinhado com meia palavra. Estava lá, na frente dela, sem saber o que lhe diria, quando de súbito vi-a estremecer e lançar um olhar aterrorizado pela janela. Segui a direção de seus olhos e vi nitidamente o rosto imóvel de Gorsha, que nos observava do lado de fora. No mesmo instante senti uma mão pesada pousar em meu ombro. Virei-me. Era George. O que está fazendo aí? Perguntou ele. Desconcertado com essa brusca apóstrofe, apontei-lhe para seu pai, que nos fitava pela janela e desapareceu assim que George o avistou. Ouvi os passos do velho e vim aqui para avisar sua irmã. George olhou para mim como se quisesse ler no fundo da minha alma. Depois me puxou pelo braço e, conduzindo-me ao meu quarto, foi embora sem proferir uma só palavra. No dia seguinte, a família estava reunida defronte à porta da casa, rodeando uma mesa carregada de laticínios. Onde está o menino? Disse George. Está no pátio, respondeu sua esposa, brincando sozinho de combater os turcos, que é a sua diversão predileta. Mal ela pronunciou essas palavras, vimos, para nossa extrema surpresa, o alto vulto de Gorsha surgir no fundo da floresta. Caminhando bem devagar, ele se achegou ao nosso grupo, sentando-se à mesa como o fizera no dia de minha chegada. Seja bem-vindo, meu pai, murmurou sua nora com uma voz que mal se ouvia. Seja bem-vindo, meu pai, repetiram Zdenka e Pierre em voz baixa. Meu pai, disse George com uma voz firme, porém mudando de cor. Esperamos pelo senhor para fazer a oração. O ancião lhe virou as costas, franzindo o sobrolho. A oração, sim, e agora mesmo, repetiu George. E faça o sinal da cruz, ou a pele para São Jorge. Zdenka e sua cunhada inclinaram-se sobre o velho, implorando que pronunciasse a oração. Não, 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 disse o velho. Ele não tem o direito de mandar em mim, e se insistir, eu o amaldiçoo. Uma vez em pé, George entrou correndo na casa. Retornou logo, com fúria nos olhos. Onde está a estaca? Exclamou. Onde esconderam a estaca?
Zdenka e Pierre trocaram uma olhadela. Cadáver, disse então Jorge, dirigindo-se ao ancião. O que fizeste com meu filho? Por que mataste meu menino? Devolve-me meu filho, cadáver! E falando assim, ele se tornava cada vez mais pálido e seus olhos fulgiam cada vez mais. Fixando nele um olhar maldoso, o velho não se movia. Oh, a estaca! Bradou George. Aquele que a escondeu, que seja responsável pelas desgraças que esperam por nós. Naquele momento ouvimos as risadas lépidas de seu filho caçula e depois o vimos montar uma grande estaca que arrastava galopando sobre ela e soltando com sua vozinha o grito de guerra com que os sérvios investem contra os turcos. O olhar de George flamejou quando ele o viu. Arrancando a estaca do menino, precipitou-se sobre seu pai. Com um rugido, o velho se pôs a correr em direção à floresta, com uma rapidez tão pouco conforme com sua idade que ela parecia sobrenatural. George perseguiu-o através dos campos e logo os perdemos de vista. O sol já se pusera quando George voltou para casa, pálido como a morte e de cabelos em pé. Sentou-se perto do fogo e pareceu-me que estava batendo os dentes. Ninguém se atreveu a questioná-lo. Chegando a hora em que a família costumava separar-se, ele reouve aparentemente toda a sua energia e, chamando-me à parte, disse com toda a naturalidade. Meu caro hóspede, acabo de ver o rio. Não há mais gelo flutuante e o caminho está livre. Nada se opõe à sua partida. Não precisa, acrescentou, lançando um olhar para Zdenka, despedir-se da minha família. Ela lhe deseja pela minha boca toda a felicidade que se possa almejar neste mundo, e espero que o senhor também guarde uma boa recordação de nós todos. Amanhã, ao nascer do sol, encontrará seu cavalo selado e seu guia, pronto a segui-lo. Adeus. Lembre-se, vez por outra, de seu anfitrião e perdoe-lhe caso sua estada aqui não tenha sido tão isenta de tribulações quanto ele teria desejado que fosse. As feições rígidas de Jorge tinham naquele momento uma expressão quase cordial. Ele me conduziu ao meu quarto e pela última vez apertou minha mão. Depois estremeceu e seus dentes estalaram como se ele tremelicasse de frio. Ficando sozinho, nem pensei em ir para a cama, como as senhoras imaginam aí. Estava preocupado com outras ideias. Amara diversas vezes em minha vida. Tivera acessos de ternura, de despeito e de ciúme, mas nunca, nem mesmo abandonando a duquesa de Gramont, havia sentido uma tristeza semelhante àquela que me dilacerava o coração. Naquele momento, antes que o dia raiasse, vesti minhas roupas de viagem e quis tentar um derradeiro encontro com Zdenka. Contudo, George esperava por mim na antessala. Arrebatou-me toda e qualquer possibilidade de revê-la. Montei meu cavalo, esporeando-lhe ambos os flancos. Prometi a mim mesmo que, na volta de Iaci, passaria outra vez por aquela aldeia, e tal esperança, por mais remota que fosse, acabou rechaçando, pouco a pouco, as minhas apreensões. Já pensava com deleite no momento de meu regresso, e a imaginação me pintava de antemão todos os pormenores dele, quando o cavalo, com um movimento impetuoso, quase me fez cair do seu lombo. O animal parou de repente, enrijecendo-lhe as pernas dianteiras, e suas ventas soltaram aquele ruído alarmante que a proximidade de um perigo arranca aos seus semelhantes. Olhei com atenção e vi, a uma centena de passos em minha frente, um lobo que escavava o solo. Assustado com o barulho que eu provocara, ele fugiu. Então, cravei as esporas nos flancos da minha cavalgadura e consegui fazê-la avançar. E eis que avistei, no lugar que o lobo havia deixado, uma cova muito recente. Pareceu-me, ademais, que lobrigava a ponta de uma estaca a sair, com várias polegadas de comprimento, do solo que o lobo acabara de remexer. Entretanto, não o afirmo, já que passei bem rápido perto daquele lugar. Dito isso, o marquês se calou, tornando a cheirar seu rapé. Pois é isso tudo? Perguntaram as damas. Ai de mim, não, respondeu o Sr. Durfy. O que ainda tenho a contar para as senhoras é bem mais penoso de recordar, e daria muito para me livrar dessa recordação.
Os negócios que me levavam para Jaci retiveram-me lá por mais tempo que tinha esperado. Só me desincumbi deles ao cabo de 6 meses. O que lhes direi é uma verdade triste de confessar, porém não deixa de ser verdade que há poucos sentimentos duradouros neste mundo. O sucesso de minhas negociações, aqueles encorajamentos que recebi do gabinete de Versailles, numa palavra, a política, essa vil política que nos tem causado nos últimos tempos tanto aborrecimento, não demorou a enfraquecer em meu íntimo a lembrança de Zdenka. E depois a esposa do Hospodar, uma mulher muito bonita que dominava perfeitamente nossa língua, concederam-me desde a minha chegada a honra de me destacar no meio dos outros jovens estrangeiros que residiam em Jaci. Visto que eu fora criado nos princípios da galanteria francesa, meu sangue gaulês se teria revoltado com a ideia de retribuir com ingratidão a benevolência que a beldade me testemunhava. Assim, respondi cortesmente às propostas que recebera e, para me colocar em condição de fazer valerem os interesses e direitos da França, comecei por me identificar com todos os interesses e direitos do Hospodar. Convocado a regressar ao meu país, retomei o caminho que me trouxera a Jaci. Não pensava mais nem em Zdenka, nem em sua família, quando uma noite, cavalgando pelos campos, ouvi um sino tocar 8 horas. Aquele som não me pareceu desconhecido, e meu guia me disse que vinha de um convento não muito distante. Perguntei pelo nome do convento e soube que era da Virgem do Carvalho. Apressei a marcha do meu cavalo e pouco depois batemos à porta do convento. O eremita veio abri-la e conduziu-nos ao aposento dos viajantes. Encontrei-o tão cheio de peregrinos que perdi a vontade de pernoitar lá e perguntei se poderia achar uma pousada na aldeia. "O senhor achará mais de uma", respondeu-me o eremita com um profundo suspiro. "Por causa daquele ímpio Gorcha, não faltam ali as casas vazias." "O que quer dizer?" indaguei. "O velho Gorcha ainda está vivo?" "Oh, não. Aquele ali está muito bem enterrado, com uma estaca no coração, mas tinha sugado o sangue do filho de George. O menino voltou uma noite chorando à porta, dizendo que estava com frio e queria entrar. A tola de sua mãe, se bem que ela mesma o tivesse enterrado, não teve a coragem de mandar que retornasse ao cemitério e abriu a porta. Então ele a atacou e sugou até a morte. Enterrada por sua vez, ela voltou para sugar o sangue de seu outro filho e depois o do marido e depois o do seu cunhado. Todos passaram por isso." "E Zdenka?" disse eu. "Oh, aquela ali enlouqueceu de dor. Pobre garota, não me fale dela." A resposta do eremita não era positiva e não tive a coragem de repetir a minha pergunta. "O vampirismo é contagioso", prosseguiu o eremita benzendo-se. "Muitas famílias na aldeia são afetadas por ele. Muitas famílias morreram até seu último membro. E, se o senhor se digna acreditar em mim, ficará no convento esta noite, pois, em todo caso, mesmo se não for devorado, lá na aldeia pelos Vordalacs, o medo que eles lhe causarão bastará para embranquecer seus cabelos antes que eu termine de tocar as matinas. Sou apenas um pobre religioso", continuou, "mas a generosidade dos viajantes possibilita que eu acuda às suas necessidades. Tenho queijos deliciosos, uvas secas, que o deixarão com água na boca só de olhar para elas, e alguns frascos de vinho Tokai, nada pior do que aquele servido a sua santidade, o patriarca." Pareceu-me naquele momento que o eremita se transformava num hoteleiro. Achei que me contara tantas histórias da carochinha com o propósito de me fornecer o ensejo de agradar aos céus, imitando a generosidade dos viajantes, a possibilitarem que o santo homem acudisse às suas necessidades. Além disso, a palavra medo sempre me ocasionava o mesmo efeito que o clarim ocasiona a um corcel de guerra. Envergonhar-me-ia comigo mesmo, se não partisse de imediato. Meu guia, todo trêmulo, pediu-me a permissão de ficar e concedi-lhe tal permissão com todo prazer. Gastei aproximadamente meia hora para chegar à aldeia. Encontrei-a deserta. Nem uma luzinha brilhava nas janelas, nem uma canção se ouvia por lá.
Passei em silêncio diante de todas aquelas casas, cuja maioria me era familiar, e acerquei-me, enfim, da de George. Fosse uma lembrança sentimental, fosse minha temeridade juvenil, mas foi bem ali que decidi passar a noite. Apeei do cavalo e bati no portão de entrada. Ninguém respondeu. Empurrei o portão, que se abriu rangendo sobre os gonzos, e entrei no pátio. Amarrei meu cavalo, selado como estava, num galpão, onde encontrara uma provisão de aveia suficiente para uma noite, e avancei resolutamente em direção à casa. Nenhuma porta estava fechada, porém todos os cômodos pareciam inabitados. O quarto de Zdenka aparentava ter sido abandonado tão só na véspera. Algumas roupas jaziam ainda em cima da cama. Algumas joias com que eu a presenteara, no meio das quais reconheci uma pequena cruz esmaltada que comprara passando por peste, brilhavam banhadas em luar sobre uma mesa. Não pude deixar de sentir um aperto no coração, ainda que meu amor tivesse passado. Nesse meio tempo, envolto em meu capote, estendi-me sobre a cama. Logo em seguida peguei no sono. Não me lembro mais das minúcias daquele meu sonho, mas sei que tornei a ver Zdenka, linda, ingênua e amorosa, como dantes. Censurei a mim mesmo quando a vi, por meu egoísmo e minha inconstância. Como pude, dizia comigo, abandonar essa pobre garota que me amava? Como pude esquecê-la? Depois sua imagem se confundiu com a da duquesa de Gramont, e não enxerguei mais, nessas duas imagens, senão uma única e mesma pessoa. Atirei-me aos pés de Zdenka e implorei que me perdoasse. Todo o meu ser, toda a minha alma fundiam-se num inefável sentimento de melancolia e de felicidade. Estava, pois, sonhando assim, quando fiquei quase acordado ao perceber um som harmonioso, semelhante ao rumorejo de um trigal agitado por uma leve aragem. Pareceu-me que ouvia as espigas se entrechocarem melodiosamente, que ouvia o canto dos pássaros se entremear com o ruído de uma cascata e o murmúrio das árvores. A seguir, pareceu-me que todos aqueles sons confusos eram apenas o farfalhar de um vestido. E eis que me foquei nesta ideia. Abri os olhos e vi Zdenka ao lado da cama. O luar estava tão fulgurante que pude distinguir em seus mínimos detalhes as feições adoráveis que me tinham sido tão caras outrora, e cujo valor inteiro só acabava de me ser revelado pelo meu sonho. Achei Zdenka mais bela e mais madura. Ela usava o mesmo traje caseiro que da última vez, quando a vira sozinha. Uma simples camisa de seda bordada de ouro e uma saia estreitamente cintada acima das ancas. Zdenka, disse-lhe eu, uma vez sentado. É você mesma, Zdenka? Sim, sou eu, Respondeu-me ela com uma voz suave e triste. é bem esta tua Zdenka que tinhas esquecido. Ah, por que não voltaste mais cedo? Agora está tudo acabado. É preciso que vás embora. Um instante a mais e tu estás perdido. Adeus, meu amigo. Adeus para sempre. Zdenka, disse-lhe eu, você teve muitas desgraças pelo que me disseram. Venha, conversaremos juntos e você ficará aliviada com isso. Oh, meu amigo, Respondeu ela. o senhor não tem de acreditar em tudo o que dizem de nós. Mas vá embora. Parta o mais depressa possível, já que se ficar aqui, perecerá com certeza. Mas, Zdenka, qual é, pois, esse perigo que me ameaça? Não me dá mesmo nem uma hora apenas para falar com você? Zdenka estremeceu, e uma estranha reviravolta operou-se em toda a sua pessoa. Sim, Disse, uma horinha, não é? Como quando eu cantava a balada do velho rei
e tu entraste neste quarto. É bem isso que queres dizer? Pois bem, que seja, eu te darei 1 hora. Mas não, exclamou, recobrando-se. vá embora, fora daqui, vai rápido, digo-te eu, foge sim, tão rápido quanto puderes. Uma energia selvagem animava seus traços. Não atinei com o motivo que a levava a falar assim, mas ela estava tão linda que, apesar de suas exortações, resolvi ficar lá. Cedendo por fim às minhas instâncias, ela se sentou perto de mim. Falou-me dos tempos idos e confessou, enrubescendo, que me amava desde o dia de minha chegada. Entretanto, pouco a pouco eu percebi uma grande mudança em Zdenka. Seu recato de outrora tinha dado lugar a um estranho abandono. Seu olhar, havia pouco tão tímido, expressava certa ousadia. Surpreendi-me, afinal, de ver que, em sua maneira de ficar ao meu lado, ela estava longe daquele pudor que a destacava antes. Seria possível, pensei, que Zdenka não fosse aquela mocinha pura e inocente que parecia ser havia 2 anos? Ou apenas fingira que era assim por medo de seu irmão? Teria sido eu mesmo tão grosseiramente enganado pela sua falsa virtude? Mas então, por que ela me incitava a partir? Seria, por acaso, um requinte de seu coquetismo? E eu, acreditando que a conhecia, mas não importava. Se Zdenka não era uma Diana como eu havia imaginado, bem que poderia compará-la a outra divindade, não menos amável e, glória a Deus, preferiria o papel de Adonis ao de Acteon. Se essa frase clássica dita comigo mesmo parece-lhes fora de moda, minhas senhoras, queiram notar que o que tenho a honra de lhes contar ocorria no ano da graça de 1759. Então, a mitologia estava em pauta, e eu mesma não pretendia ficar à frente de meu século. As coisas mudaram bastante de lá para cá, e não faz muito tempo que a Revolução, derrubando as lembranças do paganismo e de quebra à religião cristã, colocara a deusa Razão no lugar delas. Tal deusa nunca foi a minha patroa, quando me encontrava em sua companhia, minhas senhoras, e na época de que lhes falo, eu estava ainda menos propenso do que nunca a ofertar sacrifícios a ela. Foi por completo que me entreguei ao pendor que me atraía para junto de Zdenka, indo jovialmente ao encontro de suas provocações. Algum tempo já transcorrera numa doce intimidade, quando, divertindo-me a ataviar Zdenka com todas as suas joias, eu quis pendurar no pescoço dela a pequena cruz esmaltada que achara em cima da mesa. Reagindo àquele meu gesto, Zdenka estremeceu e recuou. Chega de criancice, meu amigo, disse-me. Deixa pra lá esses badulaques e vamos falar de ti e de teus planos. A perturbação de Zdenka fez-me refletir. Examinando-a com atenção, percebi que não tinha mais no pescoço, como outrora, uma porção de pequenos ícones, relíquias e saquinhos cheios de incenso, que os sérvios costumam portar desde a infância e só abandonam na hora da morte. Zdenka, disse-lhe eu, onde é que estão os íconezinhos que você tinha no pescoço? Perdi-os, respondeu ela, parecendo impaciente, e logo mudou de assunto. Não sei qual vago pressentimento de quem nem sequer me dei conta apossou-se de mim. Quis ir embora, mas Zdenka me reteve. Como assim? Disse ela. Pediste 1 hora e já estás para sair ao cabo de poucos minutos? Zdenka, respondi, você tem razão em insistir que eu parta. Parece que estou ouvindo um barulho e temo que nos flagrem juntos. Fica tranquilo, meu amigo. Está tudo dormindo à nossa volta.
Somente um grilo na relva e um besouro no ar poderiam ouvir o que tenho a dizer para ti. Não, não, Zdenka, preciso partir. Para, Disse Zdenka. eu te amo mais do que minha alma, mais do que minha salvação. E tu me disseste que tua vida e teu sangue eram meus. Mas seu irmão Zdenka, tem o palpite de que ele virá. Acalma-te, minha alma. Meu irmão ficou embalado pelo vento que brinca nas árvores. Bem pesado é o sono dele, bem longa é a noite, e não te peço senão 1 hora. Dizendo isso, Zdenka estava tão bela que o vago terror que me angustiava começou a ceder ao desejo de permanecer a seu lado. Uma mistura de receio e de volúpia que me seria impossível descrever enchia todo o meu ser. À medida que eu fraquejava, Zdenka se tornava cada vez mais terna, tanto assim que decidi ceder, prometendo a mim mesmo não baixar a guarda. No entanto, conforme disse agora, jamais fui sábio, senão pela metade, e quando Zdenka me propôs, reparando em minha reserva, banir o frio da noite com alguns copos de vinho, que disse ter recebido daquele bom eremita, aceitei sua proposta com um galanteio que a fez sorrir. O vinho produziu seu efeito. Desde o segundo copo, a má impressão causada pela circunstância da cruz e dos ícones ficou completamente apagada. Com a desordem de seu traje, seus lindos cabelos meio soltos e suas joias alumiadas pela lua, Zdenka me parecia irresistível. Não me contendo mais, apertei-a em meus braços. Então, minhas senhoras, aconteceu uma daquelas misteriosas revelações que nunca saberei explicar, mas cuja existência fui forçado a admitir pela experiência, conquanto até lá estivesse pouco disposto a acreditar nelas. A força com a qual estreitava Zdenka em meus braços fez uma das pontas da cruz que as senhoras acabaram de ver e que a duquesa de Gramont me dera quando de minha partida arranhar-me o peito. A dor aguda que ela me causou foi, para mim, como um raio de luz que me atravessou. Olhei para Zdenka e vi que suas feições, embora lindas como sempre, estavam contraídas pela morte, que seus olhos não enxergavam e que seu sorriso era uma convulsão impressa pela agonia sobre o rosto de um cadáver. Ao mesmo tempo percebi no quarto aquele cheiro nauseabundo que espalham de ordinário os porões mal fechados. A tétrica verdade surgiu diante de mim em toda a sua feiura, e foi tarde demais que relembrei os avisos do eremita. Entendi como a minha posição era precária e senti que tudo dependia de minha coragem e de meu sangue frio. Virei as costas a Zdenka para lhe esconder o pavor que meus traços deviam manifestar. Então, meu olhar caiu sobre a janela e vi o infame Gorsha, que se apoiava numa estaca ensanguentada e fixava em mim seus olhos de hiena. O pálido semblante de George, que naquele momento se parecia horrivelmente com seu pai, ocupava a outra janela. Ambos aparentavam espiar meus movimentos, e não duvidei que se arrojariam sobre mim com a menor tentativa de fuga. Fingi, pois, que não os vira, e fazendo um violento esforço sobre mim mesmo, continuei, sim, minhas senhoras, continuei a prodigalizar a Zdenka as mesmas carícias com que gostava de afagá-la antes dessa terrível descoberta. Enquanto isso, pensava angustiado no meio de escapar. Notei que Gorsha e George trocavam com o Zdenka olhares cúmplices e começavam a ficar impacientes. Também ouvi lá fora uma voz feminina e uns gritos infantis, porém tão pavorosos que se podia tomá-los por berros de gatos selvagens. Está na hora de fazer as malas, disse comigo, e quanto mais depressa, melhor.
Então me dirigi a Zdenka, dizendo-lhe em voz alta e de maneira que seus hediondos parentes me ouvissem: estou muito cansado, minha menina, e gostaria de me deitar e dormir por algumas horas, mas antes preciso ir ver se meu cavalo comeu a sua ração. Peço-lhe que não vá embora e espere pelo meu retorno. Então apliquei meus lábios àqueles lábios frios e descoloridos e saí. Encontrei meu cavalo coberto de espuma, debatendo-se naquele galpão. Nem tocara na aveia, mas o relincho que deu quando me viu chegar deixou-me arrepiado, por recear que ele acabasse traindo as minhas intenções. Nesse ínterim, os vampiros que haviam provavelmente ouvido minha conversa com Zdenka nem pensaram em ficar alarmados. Assegurei-me, pois, de que o portão de entrada estava aberto, e saltando a sela, cravei as esporas nos flancos de meu cavalo. Tive o tempo de perceber, saindo do portão afora, que a turba reunida perto da casa, cujos membros estavam, em sua maioria, grudando o rosto nos vidros das janelas, era bem numerosa. Creio que minha brusca partida deixou-os de início atônitos, pois não distingui no silêncio da noite, durante algum tempo, nada além do uniforme galope de meu cavalo. Pensava que já poderia felicitar-me pela minha astúcia, quando, de supetão, ouvi atrás de mim um barulho semelhante ao de um furacão, a uivar nas montanhas. 1000 vozes confusas gritavam, rugiam e pareciam altercar entre si. Depois se calaram todas, como que de comum acordo, e ouvi um tropel precipitado, como se uma tropa de infantaria se aproximasse correndo. Apressei-me a cavalgadura, dilacerando-lhe os flancos. Uma febre ardente fazia pulsarem as minhas artérias, e ao passo que me esgotava em inauditos esforços para conservar a presença de espírito, ouvi atrás de mim uma voz que gritava: Para, meu amigo! Eu te amo mais do que minha alma, eu te amo mais do que minha salvação. Para, que teu sangue é meu. Ao mesmo tempo, um sopro frio aflorou a minha orelha e senti Zdenka saltar na garupa do meu cavalo. Meu coração, minha alma, dizia-me ela, só te vejo a ti, só sinto a ti, não domino mais a mim mesma, obedeço a uma força superior. Perdoa-me, meu amigo, perdoa-me. E apertando-me em seus braços, ela tentava fazer que eu caísse de costas para me morder a garganta. Travou-se entre nós uma luta terrível. Por muito tempo, só me defendi a custo, mas enfim consegui pegar com uma mão na cintura de Zdenka e com a outra em suas tranças desfeitas e, firme nas estribeiras, joguei-a por terra. De pronto minhas forças me abandonaram e fiquei dominado pelo delírio. 1000 visões loucas e tétricas perseguiam-me trejeitando. Primeiro, Jorge e seu irmão Pierre corriam pelas margens da estrada, procurando cortar-me a passagem. Não conseguiram, e já estava para me regozijar com isso, quando me virei e avistei o velho Gorcha, que se servia de sua estaca para fazer saltos, igual aos montanheses tiroleses, que assim transpõem os precipícios. Gorcha também ficou para trás. Então a nora dele, que arrastava seus filhos atrás de si, lançou um dos meninos para o sogro, que o recebeu com a ponta de sua estaca. Usando-a como uma balista, Gorcha arremessou a criança com todas as forças em meu encalço. Evitei a pancada, mas com um verdadeiro instinto de bulldog, o pequeno sapo se agarrou ao pescoço de meu cavalo e penei muito para arrancá-lo. O outro menino me foi enviado da mesma forma, porém tombou na frente do cavalo e acabou pisoteado. Não sei o que vi ainda, mas quando me recobrei, já havia amanhecido e eu estava deitado no meio da estrada, ao lado de meu cavalo agonizante. Assim termina, minhas senhoras, um namorico que deveria ter me tirado para todo sempre a vontade de buscar outras aventuras como aquela.
Umas contemporâneas de suas avós poderiam dizer-lhes se, dali em diante, fui mais sensato. Seja como for, ainda fico trêmulo ao pensar que, se tivesse sucumbido aos meus inimigos, ter-me-ia tornado um vampiro por minha vez. Todavia, o céu não permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. E, longe de estar sedento de seu sangue, minhas senhoras, só reclamo, por mais velho que esteja, a oportunidade de derramar o meu para servi-las. Fim.